Salve os adolescentes, saúde a todos com a paz do Senhor, amém. Hoje, dia 2 de agosto de 2020, já estamos em agosto, o tempo passa rápido, né? E hoje nós vamos estudar a lição de número 5. Antes, porém, quero louvar a Deus pela vida do pastor João França, pastor dessa igreja, e também o pastor José de Lima, pastor superintendente da escola dominical. E hoje vamos passar uma lição, um tema recorrente aqui, um tema muito comentado, um tema polêmico, um tema falado, e nós vamos aqui deixar a nossa posição bíblica com relação a esse tema, a nossa posição também com relação à igreja em relação a esse tema também. E o tema é aborto, a morte de inocentes. Aí, irmão Renan, o que nós vamos falar sobre aborto nessa manhã aqui? Pode Senhor, toda a UADEC, mais uma vez, é uma alegria para a gente estar aqui nesse domingo, nessa manhã, para estudar mais uma vez a Palavra de Deus, um tema bastante interessante sobre o aborto. Também eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, pela vida do irmão Paulo, pela vida dos adolescentes Juan e João, que sempre está aqui nos ajudando, e toda a UADEC, né, todo o grupo de adolescentes que tem assistido às aulas, os vídeos das aulas, e tem aprendido junto com a gente. E hoje é sobre o aborto, né, e nessa lição nós vamos destacar por que a igreja tem que ser contra o aborto, né? Nós vamos destacar qual é a visão que Deus dá na palavra dele a respeito desse assunto, mas a gente também vai ver que há muitas pessoas e movimentos por aí que é a favor do aborto, tá? A gente vai ver também alguma coisinha sobre o que a legislação brasileira, as leis do Brasil dizem sobre o aborto, e tudo isso a gente vai pontuar nessa lição de hoje, tá? E para a gente começar, eu já quero aqui lançar a primeira questão, e talvez até alguém já perguntou para vocês, adolescentes que vão assistir essa aula: você é contra o aborto? O aborto é uma questão difícil para o crente lidar? Na realidade, irmão Renan, com relação ao aborto, a gente fica analisando o seguinte: a gente, de uma forma espiritual falando, a gente, quando vai analisar, quando vai pesquisar, a gente vê várias opiniões, e só vai ter duas que vai destacar: sou a favor e sou contra. E nós vemos pessoas que falam que é a favor por questões tão simples, e a gente imagina Deus em um todo. Se nós nos entristecemos quando vemos alguma pessoa falar: não, eu sou a favor, porque às vezes a mulher não tem condição de criar mais um, tal, eu sou a favor, ou vai ser mais um na sociedade, tal, ou alguma coisa assim, ou não planejou, tem toda a juventude pela frente, ou questões que nós vamos ver à frente aí, o meu corpo é meu, eu faço dele o que quero, feminista, tal. Nós vamos ver sobre essas questões. Mas a Bíblia fala o Senhor, Zacarias 12:1, fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e o que forma o espírito do homem dentro dele. Ou seja, Deus formou o ser humano, Deus conhece tudo sobre o ser humano. Então, gente, com relação a isso, já vamos deixar bem claro: a Bíblia é totalmente contra o aborto, a não ser o aborto natural e outro aborto que nós vamos ver mais à frente. Mas nós estamos falando sobre aquele aborto de razão, que a pessoa tenha a decisão, né? A Bíblia é totalmente contra, tá? Então, irmão Paulo, essa questão não seria, pelo que nós já vimos aí até agora, no início dessa aula, a questão do aborto não pode ser uma questão difícil para o cristão se posicionar, né? O cristão que conhece a palavra de Deus, que sempre está na casa de Deus, quando ele é questionado: você é a favor ou contra o aborto? Ele pode responder com segurança que é contra o aborto, né? Porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. E eu vou lançar aqui mais uma pergunta, talvez pode até ser um pouquinho pesada, mas é necessário se fazer. Aborto e assassinato são as mesmas coisas? Sim, são as mesmas coisas, por incrível que pareça, sim, e ainda com requintes de crueldade, porque é uma vítima indefesa, alguém muito pequenininho que está ali. 1 Samuel 2,6, o Senhor é que tira a vida e que a dá, e que faz descer a sepultura e que faz subir da sepultura. Então é Deus. Esse detalhe de tirar a vida pertence a Deus, o ser humano não pode. Está escrito em Êxodo também, né? Não matarás, tal. Então é a mesma coisa. Então a gente vê que aborto e assassinato é a mesma coisa, e pode até parecer pesado isso, mas é a mesma coisa, porque quando se faz aquela pergunta, né, e é comum essa pergunta gerar muita discussão: quando se começa a vida?
nós sabemos que aquele embrião, né, já dentro ali do ventre da mulher, já é uma forma de vida, né, irmão Paulo? De acordo com a nossa lição, que vai nos ensinar isso. Então ali já é uma forma de vida. E a partir do momento que aquilo ali é interrompido, é abortado, isso se torna um homicídio, um assassinato. Então a gente precisa entender, principalmente o que Deus fala, né, no Salmo 139 e versículo 16, o salmista diz, né, ele diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E quando a gente olha para essa visão que a ciência apresenta, o embrião ele não tem forma, mas ele já tem, segundo a ciência, uma capacidade de se locomover sozinho, onde ir, se alimentar e se desenvolver. Então tudo ali dentro daquele embrião já tem toda as qualidades de um ser humano, as características de um ser humano em formação. E o salmista prossegue dizendo: no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo cada dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, a partir desse momento, irmão Paulo, os olhos de Deus já está sobre a vida desse ser humano em formação. A Bíblia fala assim, por exemplo, Jacó, sobre Jacó e Lia: e deitou-se Jacó com Lia e concebeu. Para a Bíblia, para Deus, esse momento já é o ser humano, já é uma e concepção. Concebeu. Não é o parto, é a concepção, né? Teve relação ali, os gametas se juntaram, deu 46 cromossomos, ali já é o ser humano, né? Então, olha que interessante, adolescente, para a gente saber responder quando a gente foi questionado sobre isso, né? Porque tem muita gente que diz que aquilo ali não é um ser humano, por isso que são a favor do aborto, mas a gente é contra, porque nós entendemos que a partir desse momento, como o irmão Paulo já citou, que para Deus é na hora ali da concepção, já se torna ali uma vida em andamento, tá certo? E uma pergunta muito comum também, irmão Paulo, e às vezes as pessoas até confundem, né? Anticoncepcional, quem toma anticoncepcional, a mulher que toma, é uma forma de abortar? Não, não é. O anticoncepcional, de uma forma segura, de uma forma para se ter um controle de quando se deseja vir uma criança, no momento mais oportuno, não é uma forma de abortar, tá? Aí tem uma outra aí que mas com relação ao anticoncepcional, não é uma forma de abortar, é uma forma de se precaver, de se ter um controle, tá? Beleza? E isso falando-se também, né, irmão Paulo, que cabe dentro desse ponto, falando-se de pessoas que já estão prontas, né, para criar uma criança, para criar um filho, porque hoje em dia a gente vê, infelizmente, no meio adolescente, no meio jovem, muitos deles engravidando muito cedo, né, e por engravidar muito cedo acabam tomando o caminho do aborto, né? Então isso cabe dentro da lição e a gente precisa aqui deixar esse alerta, tá certo? O adolescente, o jovem ali nos seus 18, 19 anos, talvez não, principalmente o adolescente, não está preparado ainda para ter filho, para criar uma criança. É preciso seguir, né, os ditames da palavra de Deus e se guardar para o momento certo, depois do casamento, com a pessoa certa, né, para que tenha uma estrutura e possa criar os seus filhos da melhor maneira como a palavra de Deus ensina, tá? E muitas pessoas tomam o caminho do aborto justamente por engravidar antes do tempo. E aí acabam tomando, né, medidas irregulares para fazer o aborto, né, medidas que podem até prejudicar a saúde. E inclusive, irmão Paulo, essa é uma outra pergunta que a gente pode, para fechar essa primeira parte do vídeo, comentar. O aborto pode prejudicar a saúde da mulher? Com certeza. Eu estava vendo uma testemunha de uma menina que abortou aos 12 anos. Ela mesma, de forma caseira, que eu nem vou descrever porque é feio, é muito horrível. Mas o duro é que quando ela pegou certa idade, ela quis engravidar e não podia mais porque ela destruiu a parede do seu útero com a forma que ela fez. Respondendo a pergunta, então, sim. Não só a saúde física, mas mental e também espiritual. 25% das mulheres que abortam frequentam constantemente a psiquiatria. Se torna um pouco perturbada mentalmente. 60% das mulheres que abortam sofrem estresse emocional após esse aborto. E as mulheres que fazem esse procedimento têm 7 vezes mais propensão ao suicídio, pelo fato que fez, pelo arrependimento. Na realidade é remorso, né, que é gerado ali, e de pensar em tomar essa atitude depois de ter feito esse ato. Então veja, adolescente, o quão é perigoso, né, esse assunto, esse tema,
Então, quando alguém te questionar, você é contra ou a favor do aborto? Você pode responder sem medo, como cristão, que é contra, e hoje você, junto com a gente, está aprendendo alguns motivos porque a gente é contra. Inclusive, muitos métodos de aborto podem levar a mulher a óbito, por destruir as partes internas do corpo, por fazer ela ter hemorragia e tudo mais. Então isso desagrada a Deus, isso não é coisa de Deus, não tem a ver com a palavra de Deus, e nós precisamos nos posicionar contra, tá certo? Deus abençoe, ficou a primeira parte dessa aula.